Salve cães do deserto! Cá estou eu para falarmos da Espada Selvagem de Conan, número 10. Eu sei que os reviews desta coleção estão parados. É complicado manter uma série de vídeo tão extensa. Primeiro porque meu tempo tem sido muito escasso. E segundo porque, infelizmente, uma série de vídeos como esta começa tendo muito views, mas vai perdendo força no decorrer do tempo. E cães, não tem como. O que alimenta o canal é views e inscritos. Mas, sem mais delongas, vamos falar da quase perfeita A Espada Selvagem de Conan, número 10. A revista contém basicamente duas histórias. A clássica, A Cidadela Escarlate, e a Lâmina de Fogo. Esta, por ser uma história maior, é dividida em duas partes. A primeira parte chamada de Lâmina de Fogo e a segunda parte chamada de Os Demônios de Yanaidar. Começando pela Cidadela Escarlate, o que temos aqui é uma adaptação direta de um dos contos originais do personagem, escrito pelo próprio Robert E. Howard, o criador de Conan. E das únicas 3 histórias onde Howard descreve apresentando Conan como rei, esta é definitivamente a minha preferida. Logo nas primeiras páginas, temos Conan, rei da Quilônia, se tornando o único sobrevivente de uma longa batalha contra os exércitos de Opir e Koth. A arte dessa edição é de Frank Brunner, e o que ele entrega aqui é um trabalho em preto e branco lindíssimo. A página título, por exemplo, é uma splash page de página dupla espetacular. Conan sozinho enfrentando todo um exército à sua frente. Frank Brunner estava realmente inspirado nesse trabalho. Curiosamente, esta mesma história ganhou uma versão colorida aqui no Brasil, que saiu na revista Conan Rei número 3, lançado pela editora Abril em 1990. Apesar de eu até entender o motivo deles decidirem colorir esta história, uma vez que a coleção da Conan Rei da Abril era toda colorida, acho que todos vão concordar comigo que o trabalho em preto e branco simplesmente não precisava de nenhuma cor. Pois bem, voltando à história. Apesar de Conan ser o último homem, Conan não se rende facilmente e só é capturado quando o mago Tissot-Talant intervém na batalha. Aprisionado, Conan é levado para o castelo deste mago, que fica numa cidade conhecida como a Cidadela Escarlate. O plot da história é muito simples. Conan precisa fugir para recuperar seu reino e enfrentar os seus algozes. Mas a aventura e narrativa entregue é muito boa. Há uma passagem que acontece nas masmorras da Cidadela que lembra muito as narrativas de jogos de RPG. Há todo um suspense e terror relacionado às criaturas do local que funcionam super bem. Howard era muito eficiente em promover o terror na sua escrita, e acho que isso se manteve de forma muito eficiente neste quadrinho. Como curiosidade, quero destacar aqui a presença da serpente gigante chamada Sata, cujo nome provavelmente é alguma brincadeira com a palavra Satã. Howard criou essa serpente pela primeira vez em 1933, exatamente nesta história. Mas, em 1934, ele novamente apresenta uma serpente gigante com o mesmo nome no conto, O Vale do Verme. O Vale do Verme é um conto que se passaria antes da Era Iboriana de Conan. E nesta história, a serpente Sata é morta. Ou seja, apesar de ambas serem serpentes gigantes, elas não são exatamente o mesmo animal, a não ser que a Sata anterior tenha ressuscitado e ninguém nunca tenha contado essa história. Outra curiosidade sobre a Cidadela Escarlate é que foi neste conto que Howard usou pela primeira vez o termo Amha para Conan. Dentro da história, um Kushita reconhece Conan pelo seu período de pirata. Se não me falha a memória, Howard usou o termo Amha para descrever Conan em apenas 3 contos, que são A Cidadela Escarlate, A Hora do Dragão
e tambores de Tombauktu. Por fim, outra curiosidade interessante aqui é que, na história original, Howard descreve que o mago Tissot-Talant é filho de uma dançarina com o monstro Lovecraftiano. Pois bem, Roy Thomas pegou este gancho e criou um irmão gêmeo para Tissot-Talant, que ele apresentou na Conan the Barbarian número 45. Roy Thomas, sempre muito ligado na cronologia das coisas, entrelaçava as histórias e ligava os fatos de maneira brilhante. Bom, então temos aqui mais uma história perfeita, digna de Conan, certo? Com certeza. Mas temos um pequeno problema nessa publicação: a tradução. A gente já havia tido problema nas traduções anteriores. Um errinho aqui, outro acolá, que na maioria das vezes não atrapalhava a leitura. Aqui, infelizmente, a tradução não está boa. Ela parece truncada e, em alguns momentos, sequer faz sentido. É o caso do que acontece logo na primeira página. Eu vou colocar aqui na tela a tradução da Abril e da Panini e mostrar como em um determinado ponto a tradução da Panini não tem nenhum sentido. Quem tiver curiosidade para comparar, dá um pause aí no vídeo e dá uma conferidinha. Bom, continuando. A segunda história, A Lâmina de Fogo, é baseada numa história escrita por Howard, porém ela não era originalmente uma história de Conan, e sim do personagem El-Borak, um pistoleiro texano que vive aventuras no Afeganistão. Ao que me consta, El-Borak nunca teve publicações oficiais aqui no Brasil, mas caso você tenha curiosidade em conhecer o personagem, o Marcelo Alves, um dos nossos colaboradores aqui no fórum, traduziu o conto A Chegada de El-Borak e disponibilizou isto em PDF. Vou deixar o link aqui na descrição. Desta vez, a conanização da história, ou seja, trocar o El-Borak por Conan e toda a ambientação da história para a Era Iboriana, foi feita por Sprague de Camp, um editor e escritor que, na década de 60, trabalhou como editor das obras de Howard. Falar de Sprague de Camp é sempre complicado. Se por um lado podemos criticá-lo por ter pego os contos originais e adulterado o texto a seu bel prazer, por outro lado, ele é um dos principais responsáveis por revitalizar o nome do personagem na década de 60. Só para vocês terem noção da importância disso, é num livro editado pelo Sprague de Camp que Frank Frazetta faz sua primeira pintura de Conan. E não dá para negar a importância de Frank Frazetta em Conan. Enfim, voltando para a história. Então, apesar de ser uma boa história, eu realmente a acho aquém das boas histórias de Conan. Ela tem um roteiro grande com muitos momentos diferentes e distintos entre si, o que dá até um certo ar de saga grandiosa. Mas, a mim, ela dá uma estranha sensação de que tudo foi simplesmente jogado dentro da história de qualquer maneira. Principalmente o surgimento de um certo monstro. Nada na história havia sido preparado para explicar a existência do monstro. Mas a necessidade de colocar Conan enfrentando o monstro parece ter forçado o roteiro a simplesmente colocá-lo ali. É como se tivessem seguido uma planilha de coisas que têm que existir em uma história de Conan. Este monstro não existe na história do El-Borak, e ele está realmente deslocado dentro dessa história. A trama é bem, digamos, rebuscada ou remendada, não sei. Conan, na história, está atuando como líder dos Cossacks, um grupo de saqueadores que também atua como mercenários em guerra. Eles estavam atuando para o rei chamado Kobad-Sah. Porém, a aliança entre eles é rompida quando tal rei pede Conan para matar uma pessoa a qual Conan tem como amigo. Conan se nega, claro, rompendo a aliança com o rei. Após a aliança ser rompida, o rei acaba sofrendo um atentado, a qual ele acredita ter vindo do próprio Conan e os Cossacks, e então manda um exército para caçá-lo. Conan, por sua vez, havia saído para avisar seu amigo das intenções do rei. Este se recusa a sair
e relata sobre um corpo de um demônio que foi encontrado ali nas proximidades. Conan pede para ver o corpo e percebe que não era um demônio, e sim uma pessoa com traços orientais comum de Kitai. Conan pede para ser levado onde o corpo foi encontrado, e isto leva a descobrir uma cidade escondida em meio às montanhas, onde vive uma espécie de guilda de assassinos orientais. Então, gente, e isto é só a sinopse da história. Kron! Ainda temos o sequestro de uma guria que estava ajudando Conan, a existência de um estranho monstro no arredores desta cidade escondida e até o retorno de um dos grandes inimigos de Conan, o Olgierd Vladislav, personagem este que apareceu pela primeira vez em A Maldição da Lua Crescente, e já havia sido dado como morto, mas que do nada ressurge aqui. A volta dele só foi explicada anos mais tarde, mas isto é assunto para outro vídeo. Bom, como já deu para perceber, esta é uma história onde tem muita coisa acontecendo. Pode acontecer de algum nome que foi dado no início da história você nem se lembrar de quem seja mais no final. Eu realmente fico com a sensação de que, para transformar a história do Elborak em uma história de Conan, tiveram que acrescentar assuntos que não fazia parte da história original. E isto meio que inchou demais o roteiro. Não que tudo fosse ruim, não é. Tem bons momentos de ação e principalmente de suspense. Porém, com esta mistura toda, parece que nenhum sabor foi devidamente trabalhado. A volta de Olgierd Vladislav, por exemplo, é uma das coisas mais broxantes dentro da história. Ao mesmo tempo que você vibra com o surgimento dele, nossa, olha só quem apareceu! Quando termina a participação dele da história, você fica assim, ué, mas só isto? E esta mesma sensação se repete com a garota, com o monstro e assim por diante. Muitas boas ideias queimadas de forma muito rasa e superficiais. Um grande destaque aqui fica para os desenhos de John Buscema e Tony DeZuniga, que com certeza não deixam a peteca cair. Bom, cães, é isto. Esta é uma edição muito boa e com certeza acima da média da maior parte de toda esta coleção. A Cidadela Escarlate é um clássico. E a segunda história, apesar das minhas ressalvas, ainda assim tem um saldo bastante positivo. E se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários Cimélios não desistem. Assim eu vou saber que você acompanhou toda essa viagem e isto ajuda no engajamento do vídeo. E se esse vídeo der uma audiência legal, eu faço o review da número 11 o mais rápido possível. Caso contrário, a gente se vê quando der. No mais, obrigado pela audiência e até a próxima!